Tá. Tipo assim, ritmo de saudação ao sol, né? Pega a saudação ao sol clássica lá. Aí, por exemplo, tu anda meio deprê, ou tu tem um aluno, uma amiga que pratica contigo, tá meio depresinha, assim, ó. Chegou a Magali, que legal. Ah, tu não vai botar ela a fazer uma saudação ao sol num ritmo bem lento. Oi, Magali, boa Vou noite, tudo fazer um bem? pouquinho. Boa noite. Bem-vinda. E tu não vai botar ela a fazer uma saudação ao sol lenta. Se a pessoa já está com uma energia mais baixa, se ela já está mais introspectiva, tu vai botar ela a fazer uma saudação ao sol rápida. Tu não vai botar a pessoa, por exemplo, sentada muito naquelas posições da criança, com a cabeça para o chão, muito na posição da pinça, tudo que fecha muito o corpo. Tu não vai botar uma pessoa depressiva nessas posições, porque isso automaticamente vai ajudar a deixar a pessoa mais introspectiva. Então, tu vai dar muita abertura de peito, vai dar muita abertura de tronco, enfim, muita posição em pé. Já uma pessoa muito agitada, tu não vai dar uma saudação ao sol rápida, porque ela já está agitada, então tu vai dar tudo bem lento. E isso a gente faz para a gente mesmo, sabe? Às vezes a gente nem percebe, às vezes a gente só percebe quando dá errado. Tipo assim, a gente faz e aí tu não sai te sentindo tão bem como antes tu saía, sabe? Ah, mas eu faço yoga agora e nem saio me sentindo tão bem como eu saía. Claro que provavelmente tu tá fazendo num ritmo e tu tá em outro momento da tua vida, então daqui a pouco o ritmo que tu fazia antes, que era um ritmo mais rápido, não sei o que, não sei o que, para te animar, para te deixar mais feliz e tal, agora não é o ritmo que tu tem que fazer. Então, essas percepções, estudando, a gente pega mais rápido, né? Ah, porque alguém já falou, porque alguém comentou. Até por isso que o grupo é muito legal, né? Porque às vezes a pessoa coloca a sua experiência. E é batata, assim, a experiência de um é a experiência da grande maioria, assim. Todo mundo tem mais ou menos as mesmas experiências, sabe? Então, esse é o bacana de estudar, de estudar yoga. A gente tem agora essa vantagem do online, né? A única coisa ruim do online é que nessas aulas gravadas acaba que o pessoal não vem mais presencial, porque fica gravado, né? E é super bom todo mundo presencial, assim, porque é isso, né? Quanto mais pessoas, mais a gente faz a troca, né, de conhecimento e de experiência, porque aí é que fica mais interessante, né, as nossas conversas, né? Bom, hoje a coisa é bem mais prática, assim. A gente vai falar, então, da parte do relaxamento da aula. Quando eu mandei os WhatsApps para os grupos, né, compartilhando, dizendo que hoje ia ter encontro e tal, eu até escrevi assim: a gente vai falar sobre o relaxamento do final da aula. Mentira, né? Esse relaxamento ele pode ser dado no início da aula, ele pode ser dado no meio da aula, ele pode ser dado no final da aula. Então, assim, não é que o Yoga Nidra seja só para o final da aula. Via de regra, nas nossas aulas de yoga, a gente acaba usando ele sempre no final da aula. Esse é o livro, né? Esse livro é muito legal. Bom, essa parte toda aqui a gente já viu, né? Não vamos mais falar disso, vamos para a parte prática, que é muito mais interessante também, e é o que a gente precisa fazer. É bem simples, a parte prática é bem simples. Isso que eu vou falar aqui hoje, até não está nesse livro do Swami Satyananda. É um livro que eu não sei para quem é que eu emprestei, mas eu acabei perdendo, que é Claves do Yoga. Então, seria Chaves do Yoga, em espanhol, de Raja Yoga. Aí vai dizer assim, mas a gente aqui no curso não vê Hatha Yoga. Raja Yoga, Raja, a tradução em sânscrito é real. Aí seria o yoga real.
Mas, na verdade, não é bem isso. Raja Yoga é um yoga que o pessoal faz também, ele é um Hatha Yoga, mas ele tem alguns mestres que levam muito para uma questão de meditação e relaxamento. É meio parecido com Kriya Yoga. Kriya Yoga também é um Hatha Yoga, também usa exercício físico, exercício respiratório, relaxamento, atividades de purificação, que cria, né? A tradução são atividades de purificação, mas não é Kriya Yoga, não é só que a pessoa fica fazendo nete, elota, isso e aquilo, não é. Kriya Yoga também é um yoga um pouco mais mental. Então, se eles forem dividir o tempo da prática deles, eles vão usar muito mais tempo que o pessoal do Hatha Yoga para meditação e relaxamento. Espera aí que eu tô com um picareta. Eu chego no Rio, eu sempre me ataco da poeira da reforma. Mas já está bem melhor agora. Bom, então é isso. Isso que tem escrito aqui, na verdade, vem desse livro, Claves del Yoga. O nome do Swami é um nome bem complicado, eu não vou saber dizer agora, mas depois eu pesquiso e coloco lá no grupo e tal. E é um livro de Raja Yoga e fala bastante também de Yoga Nidra. Mas Swami Satyananda é um expert. E aquele livro é maravilhoso e muitos outros livros dele são muito bons. Uma coisa importante também, na aula passada, no encontro passado, eu comentei que o Yoga Nidra tinha sido criado por Swami Satyananda. Na verdade, não dá para dizer bem que ele foi criado por Swami Satyananda. Já existia um tipo de prática que se chama Nyasa. Nyasa significa práticas de visualização. Então, quando o pessoal de muito tempo atrás pratica, exemplo, usando os chakras como base para suas práticas. Todo mundo adora esse papo de chakras, né? O que a gente faz aqui no Ocidente é muito, muito, muito distante do que realmente é a prática de yoga com chakras. Yoga com chakras, chakras são centros de energia. Existem aquelas mandalas que mostram como são energeticamente, dá para dizer até espiritualmente os chakras, e você vai fazer visualizações em determinadas deidades. Lembrando que para o yoga, as deidades são sempre não duais, não é que exista realmente fora de mim um Ganesha, por exemplo. Então, o Ganesha, no caso, é a deidade do primeiro chakra, se eu não estou enganado, tem que olhar direitinho. Mas eu acho que é. O Ganesha está ligado à terra, ao primeiro chakra. Então, tu visualiza o Ganesha, tu usa o mantra do Ganesha, tu usa a questão da estabilidade da terra, da cor vermelha. Isso é prática de visualização. Traduzindo assim a grosso modo, isso é prática de Nyasa. E o relaxamento, ele entra muito como essa prática de visualização. A gente usa muita visualização no relaxamento. O professor conduz muito o relaxamento, né? Então, só para fazer assim uma errata, né? Não dá para dizer que o Swami Satyananda criou. O que ele criou foi a maneira da gente usar. Como a gente está muito desconectado dessas raízes mais tântricas, de chakras, de canais de energia, o que chegou muito aqui no Ocidente é a ligação com glândulas, com a parte física do corpo. O yoga não falava nada disso, nada, até porque nem conhecia as glândulas há 5, 10 mil anos atrás, né? O yoga não linkava com isso. Como a gente se desconectou muito desse conhecimento mais tântrico, dessas questões energéticas e dessas deidades e de mantras, o Swami Satyananda compilou no Yoga Nidra isso de novo de uma maneira mais fácil, basicamente na questão das visualizações que você conduz a mente da pessoa para algum lugar.
Bom, aqui na apostila, tu não tem a apostila, né, Carolina? Eu vou te mandar a apostila por WhatsApp, se tu quiser. É bem simplesinha a nossa apostila. Ó, aqui na apostila tá na página 235. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui para não cortar ali a palavra. Ó, aí tem um resumo, ele começa aqui nessa parte dos elementos do Yoga Nidra. Então, ele diz quais são os passos, o passo a passo de como a gente monta, o que que a gente deveria ter na cabeça, como a gente vai montar o nosso relaxamento. Então, assim, primeiro uma preparação, um relaxamento prévio, o sankalpa, a rotação da consciência, tananana. Necessariamente não é que precisa ter isso tudo para você fazer o verdadeiro Yoga Nidra, um bom relaxamento. Mas algumas coisas são básicas, são elementares, é claro que a gente faz, todo professor faz, todo praticante, quando está praticando sozinho, também faz uma coisa ou outra. E tem algumas coisas que eu queria citar, espero que dê tempo da gente ver tudo, senão a gente ainda vai na próxima quinta vendo. Como é que a gente faz esse passo a passo, se você for realmente dar aula para alguém ou for dar uma prática de yoga para um grupo. Então, eu vou voltar lá. Boa noite para quem chegou. Tudo bem, querida? Saudades de ti, coisa boa te ver. Que linda que você tá, coisa boa. Por isso que eu adoro essa coisa online. Eu ainda estava reclamando. Oi, tudo bem? Tudo. Quanto Boa tempo? noite. Boa noite. Atrasadinha. Eu tô trabalhando, né? Tô no trabalho ainda. Mas vou tentar Sim. acompanhar. Ah, coisa boa, coisa boa. Não tem problema, pode entrar atrasado, pode entrar em qualquer momento. Eu adoro que a galera venha. Eu estava até reclamando aqui com as gurias. Ah, essa coisa que a gente deixa gravada, as aulas, aí ninguém mais vem, né, no ao vivo, porque vê tudo gravado. Eu também faço isso nas minhas aulas, não estou falando, mas eu faço a mesma coisa. Que a gente acaba indo mais de noite, né, que a gente está em outras funções, a gente acaba se enrolando e, vai ficar gravado mesmo, depois eu vejo. Mas, enfim, é super bom o contato, né? Então, bem-vinda mais É, uma vez. Bom, maravilhoso. obrigada. Bom, básico, preparação. Óbvio, né? Você está fazendo a sua prática, mas vamos colocar aqui, você está dando uma prática para alguém. Se você estiver numa sala de aula de yoga, se você estiver numa academia de ginástica um pouco mais desafiador, se você estiver na casa da pessoa também, na sua casa normalmente a gente já deixa tudo mais ou menos organizado. O que que um relaxamento precisa? A gente tem que pensar que a gente só relaxa em que situações? Isso aqui beira um pouco o yoga restaurativo, que um dia, não sei ainda que data, a gente vai falar também. A gente relaxa numa situação de conforto, a gente relaxa numa situação de segurança. Então, tu tem que ter mais ou menos isso em mente. A pessoa, para ter conforto, o que que ela tem que ter? Ela tem que ter um bom apoio para o corpo. A pessoa relaxa no início, principalmente, muito mais fácil quando o corpo está apoiado. Pode ser sentado numa cadeira, pode ser no sofá, pode ser deitado. Você pode treinar relaxar em pé? Pode, mas é muito, muito mais desafiador você relaxar em pé. Tem treino, a gente faz isso, mas é mais desafiador. É muito mais fácil tu te soltar num colchão, no teu tapete de yoga, na tua cama, muito, muito mais fácil. Aí já vou falar aqui agora, antes que talvez alguém pergunte. Não sei se alguém perguntou na quinta-feira passada. Via de regra, não se dorme em prática de yoga nidra do yoga. Não se deveria dormir. É uma prática. Aí abre um parênteses bem grande. Às vezes, o que a pessoa precisa é dormir, porque ela só dorme com medicamento à noite, que hoje isso é super normal nessa vida estressada que a gente leva. Então, assim, a pessoa dormir espontaneamente significa que o teu yoga nidra está sendo bem feito. Tu conseguiu criar um momento ali que ela relaxou. Então, às vezes, a pessoa dormir, tu não te culpa.
Mas o ideal seria uma verdadeira prática de Yoga Nidra, uma reprogramação emocional, que você vai trabalhar marcas mentais, que você vai ampliar a mente dessa pessoa, vai curar ela profundamente. A pessoa tem que estar acordada. Ela fica naquele estágio daquele sonozinho, assim que ela quase vai dormir, que a gente estava falando na semana passada das ondas, mas ela não chega a adormecer, ela ainda se mantém desperta. Então, ela escuta os comandos que tu dá. Então, via de regra é isso. Bom, aí eu coloquei aqui. Primeira coisa, preparação do ambiente. Óbvio, para a pessoa ter conforto, ela tem que ter o apoio, a gente já falou, ela tem que ter uma temperatura agradável, e isso é super difícil aí no sul, no auge do inverno, porque por mais que tu coloque mantinha, isso e aquilo, o que que acontece? Quando a pessoa relaxa, é normal que o corpo esfrie um pouco. Então, às vezes, ela até vem aquecida, mas o corpo esfria, a pessoa relaxou, os batimentos cardíacos diminuem, as veias se dilatam um pouco, então a pressão arterial também diminui, o corpo todo fica numa temperatura um pouco mais baixa. Aí, quando está frio, então, e frio e úmido, aí ferrou de vez. Então, é desafiador. Aí, às vezes, tem que perceber, no sul principalmente, tem que perceber, porque a gente tem um tempo que é assim, no mínimo 10 minutos e no máximo 15, 16 minutos, assim, estourando a boca do balão, você pode ir a 20 minutos se realmente está todo mundo muito confortável na aula de yoga. Primeiro, porque a aula vai ficar muito comprida. E hoje em dia, poucas pessoas têm tempo para fazer uma prática de 1 hora e meia online ou numa escola. Segundo, que depois de uns 15 minutos, é bem provável que a pessoa comece a se sentir desconfortável no chão. Então, quem estiver dando aula de yoga com a pessoa deitada no tapetinho, mesmo que coloque um apoio embaixo dos joelhos e tal, é normal que tu começa meio, porque não é tão fofo assim o tapete de yoga, né? É meio durinho. E tu começa a te sentir desconfortável. Tu pode perder tudo aquilo que tu criou no início do relaxamento, porque a pessoa começa a ficar desconfortável e ela começa a tensionar. Então, tem que ter muito cuidado. Quando o professor está dando o Yoga Nidra, tu fica com os olhos abertos, principalmente depois que tu já parou de falar, e fica cuidando a reação das pessoas. Se tu perceber que alguém está se mexendo muito, tu pode começar a finalizar, porque às vezes um se mexe, os outros não têm coragem de se mexer. Então, em média, 13 minutos, 14 minutos é um bom tempo de yoga nidra, mas tem que ter muito cuidado com a temperatura do ambiente. A luz, a luz também. A gente, até a pandemia, a gente usava aqueles pezinhos nos olhos, né? Com um papelzinho, assim, a gente botava um papelzinho para ficar higiênico, né? Um lencinho de papel, eu dobrava o lencinho de papel, dá bem certinho. Aí tu dá o pezinho, aquele almofadinha, com um lencinho, a pessoa coloca, fica super bom. Aí depende se a luz da sala diminui, se a pessoa tem uma janela grande. Desculpa, a luminosidade menor também ajuda a relaxar. E uma suave pressão nessa região dos olhos e nessa região do intercílio também ajuda muito a relaxar. Então, realmente, aquelas almofadinhas num peso ideal, que não seja pesado demais, seja bem levinho. Pena que eu não peguei a minha aqui. Eu tenho uma que eu ganhei até num curso de restaurativo, ela é bem levinha e ela é bem pequenininha, só para tapar assim os olhinhos, sabe? Aquilo é muito bom, porque ela vai fazer a pressão nos olhos e ela ainda vai resolver a questão da iluminação. É óbvio que com muita luz não vai ter como relaxar, vai ficar dando muito estímulo, né, para a pessoa. Música agradável, ou uma
coisa que tem que cuidar na música, que é bem engraçado, a gente tem que procurar, isso já me aconteceu até no consultório de acupuntura também. É que música, claro, a gente vai botar um mantra legal, a gente vai botar uma musiquinha, uma flauta, um piano, aquela história toda, uma musiquinha gostosa de relaxar. Tem algumas musiquinhas gostosas de relaxar que são músicas assim, muito Titanic. Sabe como é que é aquela música que dá vontade de chorar? Tem que cuidar, principalmente a mulherada que está em TPM, tu bota uma música assim muito aquelas músicas de igreja, assim, sabe? Aquelas músicas tipo Ave Maria, não sei o quê, alguma coisa assim. Ninguém vai botar Ave Maria, né? Mas alguma coisa nesse estilo, cuida, porque às vezes a pessoa está mais sensível, isso depois a gente vai falar também. E aí tu ainda coloca aquelas músicas muito, a gente fala assim, né? Muito anahata, né? Muito chakra do coração, assim. Aí tu vai levar a pessoa para um estado emocional que é capaz dela desatar a chorar. Não tem problema nenhum. Um monte de gente chora no relaxamento. É que às vezes a pessoa que chora fica constrangida, não quer, sabe? Tipo, dá um piti ou fica engolindo o choro, fica segurando. Então, cuida. Tem que ser músicas agradáveis, assim, mas músicas que não sejam muito sentimentais, né? Cheirinho. Cheirinho é uma outra coisa maravilhosa. Aromas também cuida. Uma coisa que não tem a ver com Yoga Nidra, mas já que a gente está falando de aromas. Quando a gente está fazendo exercício respiratório, deixa eu ver se eu tenho o meu aqui. Tenho. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Exercício respiratório, a gente não faz com incenso aceso. E o cheirinho que tu colocar, tu coloca bem antes. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês que está aqui do meu lado o incenso, que é um incenso de ervas curativas. Esse dá para usar, peraí. Esse incenso aqui, ó, é o único incenso que é de ervas. Ele é assim, ó, ele se chama potala. Incenso potala. Ele é tibetano, mas ele é um incenso, ele é aqueles incensos de bastão, assim, sabe? Não é o palitinho, ele é todo de bastão. Esse aqui são ervas medicinais. Esse aqui, ele tem até um cheiro que não é tão agradável assim, é gostoso, mas ele é bem forte. Esse aqui dá para usar quando tu estiver fazendo exercício respiratório. Mas o ideal, a indicação é tu não usar nenhum, até porque se a pessoa tiver uma rinite, alguma coisa assim, pode atacar. E no relaxamento também cuida. Cuida porque às vezes isso aí, até na turma do ano passado de formação, a gente dava muita risada que uma querida do ano passado, a Fernanda, acho que foi a Fernanda, começou a dar aula já no final do curso e ela brinca que teve um dia que ela chegou atrasada, sabe quando dá tudo errado? Chegou atrasada para dar aula, não sei o quê. Bom, e assim foi. Quando ela foi terminar a aula para acabar de dar tudo errado, parece que ela ainda esqueceu ou trocou algumas posições no meio da aula. Ela foi botar o cheiro e espirrou sem querer, assim, em direção ao rosto de uma pessoa que estava deitada. A pessoa começou a espirrar, tossir, e aí já é aquilo, né? Aí a pessoa teve que sair da sala e já faz barulho, já estraga todo o relaxamento. Então, cuidem, né? Cuidem com essa questão de cheiros, de aromas. Bom, arrumado então o ambiente, arrumei o cobertorzinho, arrumei a almofada, arrumei a luz, arrumei o cheirinho que vai ser bem suave, arrumei a temperatura, dando uma mantinha ou não. Via de regra também, o relaxamento tem uma posição que a maioria das pessoas conhece, é Shavasana, que é você deitado, com a barriga para cima, pernas estendidas no solo, braços estendidos ao longo do corpo, ao lado do corpo, com palmas das mãos voltadas para cima, tá? Essa é a posição de Shavasana, que a tradução é cadáver. A maioria das pessoas também sabe disso, né?
Por que cadáver? Porque realmente é hora de tu te soltar, né? Tu esquecer quem tu é, tu esquecer as tuas obrigações, tu esquecer o que tu fez antes, o que tu vai fazer depois e entrar o máximo possível na técnica do relaxamento. Então, Shavasana, feito o seu Shavasana. É obrigado ser no Shavasana? Não, claro que não. A pessoa pode relaxar no sofá, pode relaxar na cadeira. Hoje a gente usa muito aquele bolster, aquelas almofadas embaixo dos joelhos. Pode botar pezinhos nas mãos, pode enrolar os pés da pessoa com uma mantinha. Na restaurativa, que trabalha muito com o relaxamento, a gente sempre deixa alguma coisa encostando na planta dos pés da pessoa, para que dê uma sensação de mais estabilidade ainda. Então, se tu tem um bloquinho, se tu tem uma almofada, tu pode colocar assim contra os pés da pessoa, para ela se sentir um pouco mais estável. É meio tipo criar um ninho, né? A gente vai criando um ninho assim para a pessoa. Bom, primeira coisa que a gente faz depois que a pessoa deitou, arrumou uma posição confortável para ela, e é bom dizer que é confortável para ela, então ela é livre para ficar de lado, desse jeito, daquele, no jeito que ela se sinta bem. Depois que ela assumir uma posição, se possível, que ela não se mexa muito. É claro que com o tempo ela pode ajustar um pouquinho a posição, principalmente no início do Yoga Nidra, quando tu ainda está dando os comandos de ajustar a pessoa no solo. Mas o ideal é que a pessoa não se mova muito, então que seja uma posição que ela consiga ficar um pouquinho mais tempo parada. Aí a gente faz aquele primeiro relaxamento inicial, que é o que eu digo aqui, relaxamento prévio. O que a gente mais usa e o que mais funciona é aquela história de puxar o ar pelo nariz e soltar o ar pela boca, assim, num suspiro. Ah! Aí todo mundo junto, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca como um suspiro gostoso. Ah! Aí todo mundo faz bem alto, faz umas 3, 4 vezes isso, todo mundo junto, se for em grupo. Tu tem que dar comandos para que o teu corpo, tu pensa, para o yoga tu não é o teu corpo, tu está comandando o teu corpo, né? Mas ele tem algumas funções, muitas na verdade, que são independentes. Então, tu dá sinais, tu dá estímulos que não são cognitivos, não são mentais, para que ele entenda, nossa, ela deitou, ela suspirou, tá quentinho, tá gostoso, a luz tá baixa. O corpo, o sistema nervoso vai começar a entender que tu quer dormir. A luta ali vai ser para te não dormir, né? Mas ele vai dormindo, você solta, ou pelo menos deveria, né? Soltar um pouco mais o corpo. Outra maneira bem legal de fazer esse relaxamento prévio, logo no início, assim, a pessoa deitou, achou a posição, você baixou a luz, não sei o quê, começou a pedir para ela tomar consciência da respiração, soltar o ar pela boca e tal. É pedir para a pessoa fechar as mãos bem firme assim, contrair os dedinhos dos pés também e levantar assim 2, 3 centímetros os braços e as pernas do chão, com as mãos bem contraídas, os pés, os dedos bem contraídos. Você levanta os membros, assim, ó, 2 centímetros do solo e solta. Levanta e solta. Repete isso também umas 3, 4 vezes, é uma outra maneira. Então, a pessoa tensiona o corpo, tensiona, pode tensionar a testa, os olhos, pode enrugar bem a testa e relaxa. Tensiona e relaxa. Aqui eu ainda coloquei, né, inspirações longas. Outra coisa importante, isso a gente viu, acho que lá naquele encontro sobre meditação, né? Que quando a gente solta o ar por um tempo maior que a gente usou para inspirar, então se eu inspiro em 3 segundos
e eu soltar o ar em 5 ou 6 segundos, isso automaticamente faz com que eu relaxe um pouco mais. Então, o início de Yoga Nidra, tu também pode pedir para a pessoa, ó, inspira, tu pode até determinar o tempo. Inspira em 3 segundos e solta em 5. Ela vai ter que fazer um esforcinho e soltar por mais tempo. Toda vez que a tua expiração é mais longa que a tua inspiração, o teu corpo relaxa. Então, isso, na verdade, a gente usa o tempo todo, né? Tá dirigindo, tá no ônibus, tá em qualquer lugar, tá parado numa fila. Inspira, expira mais devagar, até tirar todo o ar do pulmão. E aí inspira de novo. Então, esse é o tempo básico, assim, isso todo mundo deveria aprender na escola lá, no primário. Aprendeu A, E, I, O, U e aprendeu que soltando o ar mais lento do que inspira, relaxa o corpo. Tu tem uma tendência a soltar ombros, a soltar braços, a relaxar essa parte aqui que normalmente é um pouco mais ativa para que a gente se mantenha em pé, né? Então, inspirar e expirar. Isso a gente faz, né? Trabalhando, né? Tá aqui, trabalhando, tananá, e solta o ar. Bom, por aquele livro, e eu também normalmente uso assim, já vi muitos professores usarem assim também. Depois que a gente achou a posição, fez um relaxamento prévio, a gente faz o tal de Sankalpa, que todo professor de yoga sabe, né? Sankalpa é a tua intenção. Sankalpa é uma coisa muito profunda, sabe? Que às vezes em prática de yoga passa meio assim batido. Eu normalmente eu digo assim, pensa num desejo, numa aspiração que tu tem, que tu gostaria de ver realizado, ou o que te motiva a praticar o yoga, o que que você gostaria de ver de mudanças na sua vida, na sua saúde, no seu estado emocional, mental. Isso você coloca em uma frase pequena e positiva, com os verbos, se possível, no presente. Isso seria Sankalpa. Uma maneira mais profunda de fazer o Sankalpa, que depois tem ali na apostila, o Sankalpa, ele é uma resolução. Você tem que lembrar que você vai estar acessando. Se você mesmo estiver fazendo sozinho, com uma gravação de relaxamento, ou você já tem a prática e já está se autoconduzindo quando está relaxando, o Sankalpa, ele é muito poderoso, essa afirmação que a gente faz no relaxamento, porque é um momento que a mente está muito aberta, muito permeável a qualquer ideia, a qualquer intenção, a qualquer ordem. Lembra, a gente até falou na aula passada, cuidado com quem tu faz hipnose, porque na hora que a pessoa acessa a tua mente um pouco mais aberta, ela pode mandar informações e mandar comandos para tua mente que tu não tem mais aquele filtro dessa consciência mais ativa. Por exemplo, agora, se vocês me falarem alguma coisa, eu vou responder de pronto, né? Vocês provavelmente também. Quando a gente está mais relaxado e está fazendo toda essa história aqui do Yoga Nidra, a gente não tem essa reação. A gente simplesmente está permeável e aquilo entra. Então tem que ter muito cuidado. Eles dizem que a gente deveria fazer um verdadeiro Sankalpa olhando 5 anos para trás na nossa vida. Olhando os últimos 5 anos da sua própria vida, o que que realmente, em alguma parte, em algum setor da tua vida, profissional, emocional, sentimental, de saúde, o que que tu realmente acha que deveria mudar, que é algo, algum comportamento teu, alguma reação, alguma atitude que se repete durante 5 anos em determinadas situações,
eu ajo dessa maneira, eu não gostaria mais de, sei lá, comer doce. O pessoal brinca que todo mundo já sabe que eu não gosto de frio, né? Agora vão saber que eu também adoro doce, mas o doce eu até consigo controlar mais do que a questão do frio. O frio realmente eu fico de mau humor e não consigo ultrapassar o dito do frio. Mas o doce eu até consigo evitar. E é até porque o doce a gente desintoxica, né? Depois de um tempo, ali dá uns 15 dias o corpo desintoxica do açúcar, e tu não fica mais tão viciadão assim no açúcar, né? Mas, por exemplo, se eu for olhar para os últimos 5 anos da minha vida, toda vez que eu fiz bobagem na alimentação foi por causa de doce. Então, assim, eu tenho um problema com doce. E o doce não me faz bem, né? Me deixa inflamado, o doce engorda, o doce, ele dá aquele rebote de muita energia na hora que o sangue fica com toda aquela glicose, né? Com toda aquela energia disponível, depois ele te dá um rebote e te joga lá para baixo, né? Então, se eu fosse mudar alguma coisa na minha alimentação, eu tentaria ser uma pessoa não tão alucinada por doce, né? Então, eu seria uma pessoa mais equilibrada. Então, eu sou equilibrada na maneira que eu faço as minhas refeições, né? Eu não preciso botar, eu não como mais doce. Lembra que tem que ser uma mensagem positiva e tem que ser uma mensagem com o verbo no presente, não é eu vou ser, é eu sou. Eu sou mais equilibrada em minhas refeições. Eu já sei o que que eu faço de errado. É o doce, né? Tem gente que é gordura, é o sei lá o quê, é o café, eu é o doce. Então, eu sou mais equilibrada nas minhas relações, né? Então, esse é o tipo de coisa que a gente deveria realmente ver, assim. É claro que a gente tem desejos, aspirações e motivações, mas tu pode usar o Sankalpa para resolver alguma questão que tu acha que tu deveria mudar. Então, tu traz essa resolução no início do teu relaxamento. Então, o professor vai pedir para que tu formule uma pequena frase e repita 3 vezes. Repete 3 vezes. Eu sou mais equilibrada em minhas refeições. Eu sou mais equilibrada na maneira que eu me alimento. Eu sou mais equilibrada com as coisas que eu ingiro. Pronto, fiz o meu sankalpa. Beleza? Tranquilo até agora. Aqui eu ainda botei, né? O Sankalpa é feito nessa análise que a gente deveria fazer dos últimos 5 anos da vida e não sei o quê, mas ele deve surgir do coração, né? A gente deveria ter assim, não, mas o que eu realmente. O doce é um problema, mas eu realmente queria. Não, não, não. E aí tu formula a tua frase. O ideal é tu ficar com o Sankalpa por um determinado tempo. Isso não significa assim, ah, eu vou ficar com o Sankalpa até eu parar de comer doce. Não, não é isso, mas estipula assim, ah, eu vou ficar 3 meses, eu vou usar esse mesmo Sankalpa. Se vai funcionar, se não vai funcionar, não me interessa. Eu vou usar 3 meses esse mesmo Sankalpa nos meus relaxamentos. É interessante fazer essa experiência, assim. O relaxamento é um momento bem precioso para a prática. Bom, aqui a gente estava falando, né, da posição. Então, o pezinho nos olhos, um bolster aqui embaixo dos joelhos. Ó, percebe que esse senhor aqui está com as palmas das mãos voltadas para cima. Tem gente que se sente mais confortável com as mãos sobre o corpo. Então, assim, almofadinha na cabeça. Tem gente que não gosta do bolster, tem gente que não gosta da almofadinha. Enfim, a maneira que a pessoa se sentir mais confortável possível, né? Outra coisa de posição, desculpa, outra coisa importante de posição e que isso a gente vai perdendo com o passar dos anos, sabe? Eu sempre brinco com as gurias e digo assim: o yoga depende de vocês, porque quem está sendo a linhagem do yoga, quem está passando o yoga para frente é a gente.
As pessoas daqui a 100 anos vão ter que de novo ir lá atrás, há 5.000 anos, pesquisar, porque a gente não está passando um yoga verdadeiro, né? A gente deveria passar o yoga o mais verdadeiro possível para que a linhagem de ensinamentos de como se pratica yoga se mantesse pura, íntegra, né? Pura não na maneira pudica de falar, mas na questão de ser íntegra. E pouca gente hoje sabe e lembra que a gente nunca vira a planta dos pés para nenhuma outra pessoa. Via de regra, isso na Índia é um grande insulto. E principalmente em sala de yoga, se o professor senta de costas para o altar, se ele tem algum altar, mesmo que seja um altar ecumênico, lembra que o yoga não é religião, mas se tu vê, por exemplo, sei lá, Iemanjá, eu não saco nada de Iemanjá, só sei que ela é do mar, é da água, né? Eu sei que tem na praia Iemanjá. Então, eu tenho uma Iemanjá no meu altar, na minha sala de yoga. Aquilo é uma representação de uma mulher linda que, sei lá, comanda as águas. Estou falando de uma deidade que eu não entendo aqui, até para usar de exemplo. Porque às vezes a gente não entende as deidades que o dono da escola de yoga ou que a pessoa que te chamou para dar uma aula de yoga na casa dela é budista, sei lá o quê, é taoísta, é evangélica, mas enfim, aquela representação, para ela é algo sensacional. É um ser iluminado, é representação de poder, de alegria, de amor, de prosperidade. Então a gente nunca vira os pés para o altar, a planta dos pés, para o altar ou para uma outra pessoa. Então, quando as pessoas deitam para fazer o Yoga Nidra, elas deveriam virar os pés ao contrário e deitar com a cabeça para perto do professor, sabe? Porque quando tu está fazendo aula, aqui, por exemplo, essa foto aqui de cima, né? Eles estavam virados para o professor. Na hora de fazer o Yoga Nidra, tu não vira os pés para ele e deita com a cabeça lá na outra ponta do tapete. Não, tu deita com a cabeça ali pertinho do professor, até porque é mais fácil dele te escutar e tu vira os teus pés para o outro lado. Claro que hoje a gente faz muito aquela coisa de fazer roda, de fazer círculo, aí quebra isso, né? Aí tudo bem, normalmente não se faz, mas também se faz, né? Com as cabeças para dentro, assim, e os pés para fora, mas também se faz com os pés para dentro, as cabeças para fora, né? Mas, via de regra, a gente não vira os pés para o altar, a gente nunca vira os pés para o teu professor, mesmo que o teu professor seja um colega teu, que está aprendendo também a dar aula de yoga. Naquele momento, ele está tentando, né? Ele está sendo a pessoa que está comandando a prática. Então, por respeito, tu não vira as plantas dos pés para as pessoas. Aqui é uma gravidinha, né? Aqui, isso aqui é bem em posição de restaurativa, com o bolster, o cobertorzinho e tal. Tem gente, por sinal, domingo eu dei uma aula lá de despedida em Porto Alegre, né? E eu vi que uma amiga minha, que até nunca tinha feito aula comigo, ela deitou no tapetinho dela e ela ficou com essa posição aqui, que é a posição da borboleta, né? Que a grávida aqui está fazendo, que é Supta Baddha Konasana, uniu a planta dos pés. Isso a gente usa muito em restaurativa também. É bom, se a pessoa fica confortável, é bom. Se não forçar a virilha, é tranquilo. Bom, lá no início, quando a gente deitou a pessoa ou sentou a pessoa numa cadeira, que tem gente que não consegue deitar quando está doente, né? A gente pediu para ela tomar consciência da respiração, porque a gente fez aqueles suspiros com a boca, ou a gente disse para ela respirar soltando o ar por mais tempo do que ela inspirou. Aí depois a gente fez alguma técnica que, enfim, a gente quis fazer para soltar um pouquinho mais ou não. A gente já passou direto e pediu para ela fazer o sankalpa dela e depois a gente volta com uma consciência da respiração. Então,
Desculpa, tu pensa assim, a pessoa fez aquele esforço, né? Porque dá um certo estressezinho. Se tu pede para a pessoa fazer um sankalpa verdadeiro, ela vai ter que olhar, tipo assim, nossa, tenho comido muito doce. Ela não fica muito feliz de lembrar disso. Aí ela disse, não, tá, eu vou ser equilibrada agora em minhas refeições. Depois que ela faz isso, tu pede para ela descansar um pouco e voltar para um ritmo de respiração bem natural. Isso é importante também. Lembra que para o yoga, a gente não é o corpo. E aí, tu primeiro usou um ritmo específico, né? Soltou o ar pela boca, não sei o que, barará. Mas depois, tu simplesmente vai deixar o corpo respirar como ele desejar. E é muito importante não ter julgamento, e é importante sempre dizer isso para a pessoa. Deixa o teu corpo respirar como ele quiser. Até se a pessoa é o tipo de pessoa que gosta de yoga, que estuda yoga, que faz meditação. A gente é muito crítica, né? Autocrítica. Então, se o corpo está respirando assim, meio, sabe? Quando meio tu tá chorando, assim, faz aquela respiraçãozinha assim, saltadinha, ou faz uma respiração bem curta, ou tá puxando muito no pulmão, aqui na parte alta do corpo, aqui que não deveria, né, o ar, tu já te julga. Não importa. Deixa que existe uma sabedoria intrínseca, existe uma autossabedoria no corpo. Se você relaxar, deixa ele respirar como ele quiser. Você só observa e não julga. Ah, tá curto. Ah, tá alto. Ai, nossa, parece que eu vou chorar. Ai, não sei o quê. Deveria estar longa, deveria ser profunda, deveria ser silenciosa. Não importa. Ele vai vir, o corpo vai vir respirando e possivelmente um pouquinho mais adiante, já ali no meio do relaxamento, a respiração vai estar bem suave, quase imperceptível. Tu nem vai mais lembrar que está respirando. Vai ser difícil tu perceber que tu ainda está respirando. A respiração vai ficar bem curtinha. O corpo está em posição de relaxamento, ele não precisa de tanta energia para se manter ativo, então não faz mal nenhum tu respirar bem suave, curtinho, bem suave, assim. Não precisa ficar todo mundo querendo ter aquela barriga do bebê, né? Quando o bebê respira e vem e vai, é a coisa mais linda de ver. Mas a gente às vezes tem 30 anos já, 40 anos, 50 anos, 70 anos, a gente já não é mais aquilo, a gente já tem outros padrões na nossa mente, as coisas já estão funcionando diferente. Então deixa que o corpo ele vai se estabilizando e deixa que ele vai aos poucos achando o ritmo da respiração dele. Tu deixa o corpo respirar sozinho e relaxa. Técnica que tu pode colocar, lembra que tu não precisa colocar tudo isso, né, no mesmo Yoga Nidra. Daqui para frente, são algumas coisas vão ser sugestões, não, se tu colocar tudo, vai dar um relaxamento muito comprido. Uma outra coisa bem legal de fazer são essas sensações opostas. Então, tu faz, aqui já começa um pouco o trabalho de visualização. Tu traz para a pessoa a ideia de sensações opostas. Por exemplo, pensa agora, visualiza um lugar frio, um monte, uma montanha nevada, enfim. Percebe essa sensação do ar gelado batendo em você, uma sensação de respiração mais úmida. Aí a pessoa chega meio a até assim, meio se encolher, né? Nossa, coisa horrível. Ou quem gosta vai adorar, né? Tem gente que adora o frio, né? E aí tu diz, bom, agora visualiza um sol gostoso de beira de praia, uma brisa suave do mar, uma temperatura amena. Aí a pessoa
Normalmente a galera gosta de praia assim com temperatura amena, né? E aí pensa no som das ondas do mar. Eles dizem que você trazer sensações opostas para o seu cérebro faz com que tu estimule locais diferentes, que tu dê estímulos diferentes para locais diferentes do teu cérebro. Isso funciona muito bem. Peso e leveza, né? Então, visualiza que você está se sentindo, como eu uso muito isso, né? Como se você estivesse se derretendo no solo. Você sente a força da gravidade te puxando para baixo. Teu corpo vai ficando mais pesado no tapete, na cadeira. Seu corpo vai relaxando. E agora você traz uma sensação de leveza, como se todo o corpo pesasse como uma pluma, suave, como se você estivesse deitado sobre uma nuvem, leve. Você faz esses estímulos. Na apostila, e aqui eu até risquei ali, eu deixei, mas eu risquei, porque eu queria falar e não esquecer. Na apostila, em retiro, é técnica de meditação você puxar momentos de tristeza e de alegria para a pessoa. Funciona muito bem. Durante a aula, a gente não faz isso. Em práticas curtas, a gente não faz isso. É o tipo de meditação, é o tipo de relaxamento muito bom e você faz. Traz um momento ruim para tua mente, um momento da tua vida difícil. A pessoa sente aquilo. Tu quer que ela tenha aquela sensação. Agora traz um momento muito feliz para tua mente. Aí a pessoa sente como o corpo fica. A pessoa começa a entender o corpo dela, como o corpo reage às sensações, aos estímulos que vem de fora ou de dentro, tu começa a te conhecer mais, tu começa a aprofundar esse trabalho de entrar na mente, de perceber o que está acontecendo. Só que a gente tem que ter muito cuidado, isso até está mais na frente, mas eu vou falar agora. Quando a gente faz um relaxamento, e quando a gente está dando aula de yoga, assim, para amiga, ou a gente está fazendo sozinho, pelo menos no início, a gente faz relaxamentos bem inocentes. Assim, leva a pessoa para um lugar bacana, coloca uma visualização de natureza, coloca visualização de lugares que ela goste, pede para ela pessoa pensar em pessoas que ela ama, em momentos bons da vida dela, porque o que que acontece? Com o tempo, o Yoga Nidra, ele pode começar a soltar o que a gente chama de sanskaras, de marcas mentais. É muito comum as pessoas chorarem em Yoga Nidra, mesmo que não estejam passando naquele momento específico o problema. Por exemplo, a pessoa está muito bem, mas há um ano atrás ela terminou o relacionamento. Aí ela entra, começa a fazer yoga, não sei o que, é super comum isso acontecer, gurias. Começa a fazer yoga, barará, e respira, e relaxa, e estica, isso, aquilo, barará, barará. Daqui a pouco, numa determinada aula, ela já está mais confiante no professor, com quem ela faz, na escola, online, seja do jeito que for, ela realmente se entrega no relaxamento. E isso que a gente diria assim, que está meio embaixo do tapete, aquela magoazinha, aquele desconforto que ficou, para o yoga, isso ficou nos teus canais energéticos. E o que o yoga está fazendo, na verdade, é abrir e limpar e expandir os caminhos da tua energia. Então, com o tempo de prática, de vez em quando tu esbarra em alguma coisa que não é tão bacana. Vem alguma memória, e às vezes nem vem uma memória assim cognitiva. Aquele relacionamento
que eu terminei, só vem uma tristeza, porque o canal de energia ele está sendo liberado. No relaxamento, aquilo aparece claro, assim, vem uma sensação ruim. A pessoa sai da aula e não sai bem, sabe? Nossa, eu cheguei tão bem, depois saí tão ruim. Aí, daqui a pouco, fica até um tempo sem voltar. É normal isso acontecer. Se tu coloca essas coisas da pessoa pensar nisso ainda, tu fazer esse exercício que é muito legal, tu pode fazer com que isso aflore mais rápido. E o que que acontece? A maioria dos professores de yoga não é terapeuta, nós não somos terapeutas, a maioria das pessoas não tem treinamento de psicologia, não é, principalmente psiquiatra, nunca vi professor de yoga psiquiatra, assim, pelo menos eu ainda não conheci, deve existir. Mas assim, então às vezes tu não sabe o que falar para a pessoa, tu não dá conta daquilo que surge. Chorar, tu vai lá, leva um lenço para a pessoa, abraça, isso aí todo mundo sabe. Mas se tu mexer em mais alguma outra coisa e a pessoa não tem o acompanhamento de um terapeuta, tu vai ficar com aquilo ali meio que no ar sem saber o que fazer. Tu poderia, na Índia, tu simplesmente ia continuar fazendo yoga e não ia fazer nada. Que na Índia não tem essa história de terapia, as coisas vão ir se curando com a prática de yoga. Mas a gente está no Ocidente, é diferente, as pessoas se comunicam, as pessoas falam, as pessoas percebem muito claro e não gostam de se sentir mal, não gostam de entrar bem numa aula de yoga e sair pior do que entrou. Não é para isso que as pessoas vão fazer yoga. Inocentemente, elas estão fazendo uma coisa que pode ocasionar algum momento desconfortável. Dificilmente, só se a pessoa tem algum problema já psiquiátrico, alguma questão mais profunda que vai desencadear algum surto. Isso raramente acontece, mas também pode acontecer. Quem tem síndrome de pânico pode ter um início de síndrome de pânico no Yoga Nidra. Então, assim, tem que ter cuidado com o que você fala, por isso que eu já falo das músicas, não botar nenhuma música muito assim anárrata, muito sentimental para não fazer as pessoas chorarem. E ficar ligado que se em algum momento você tiver alguma sensação ruim, e a pessoa que está com você também sair um pouco desconfortável, você simplesmente diz para ela que é natural e que vai passar. Passa. Tem duas coisas que a pessoa pode fazer e tu pode fazer pessoalmente. Diminuir um pouco a intensidade da tua prática, por exemplo, faz yoga todos os dias de segunda a sexta. Tudo bem? Começa a fazer segunda, quarta e sexta. É como se tu estivesse tomando um remédio, um purgativo muito forte, entende? Como é que tu quer te curar? Tu quer ir te curando de uma forma homeopática, leve, suave, que uma hora vai dar uma sensação assim meio esquisita, mas logo passa? Ou tu quer fazer uma purificação rápida? Purificação rápida, normalmente a gente faz retiro para fazer isso, porque você está longe da família, provavelmente, você não está trabalhando, com certeza, quando você está em retiro, você está num lugar com pessoas, com professores que sabem o que fazer quando a pessoa surtar, que muita gente surta em retiro. Então, na verdade, retiro seria para a gente intensificar a prática e para que isso aconteça e a gente esteja, entre aspas, num hospital já que saiba lidar com isso. Eu fiz um retiro ano passado, muito legal, e um professor muito querido, um querido ele ainda brincou e disse assim, porque agora já no fim do retiro, né? Aí você tem vontade de ligar para aquele ex-namorado, você tem vontade de ver o ex-marido, você não sabe o que está acontecendo, não liga, não manda mensagem, não faz nada, tá só purificando o canal de energia. Então aquela memória que ainda era uma coisa desconfortável tá meio que tipo limpando e aquilo tá passando. Só que se a pessoa não tem noção disso e não tem com quem conversar, e se o professor de yoga ela não sabe também, a pessoa não fala, ela vai, já manda mensagem, já reata
o namoro, e não era nada disso, né? Não era isso que estava, até pode ser, mas normalmente não é. Aquilo está meio que limpando os canais, então o que está meio preso vai soltando. E aí, às vezes, vem essas memórias, esses sanskaras, essas marcas. Então, tem que ter cuidado, assim. Aqui, na vida normal, é muito melhor a gente ir em forma homeopática, gotinha em gotinha. Então, vai aos pouquinhos, vai fazendo, vai fazendo. Aquilo às vezes vai dar um certo desconforto e tal. Quando tu quiser fazer alguma coisa mais intensa, procura um retiro bom, né? Com pessoas boas. Bom, aqui eu escrevi em vermelho, ó, Tida Caixa. Tida Caixa é o espaço, a palavra em sânscrito, né? Para tela mental. Essa tela mental, ela se mostra muito quando a gente fecha os olhos, né? Porque no Yoga Nidra a gente faz de olhos fechados, não é igual na meditação. Então, quando tu fecha os olhos, aquilo que tu visualiza é quase um filme 3D, né? Você visualiza, mas é um filme. Na verdade, os professores dizem que isso aqui, tudo que a gente está vivendo, já é um filme, né? Mas a gente não se dá conta. Mas quando a gente fecha os olhos, aquilo cria claramente. Tu tem uma tela mental que ali tu vai fazer as tuas visualizações e quando eu disser encerrou, começa a respirar, não sei o que, barará, a pessoa desfaz aquela tela mental, então ela não entra naquela viagem eternamente. Ela desfaz aquela visualização, ela como desliga a TV da mente dela e volta para o que, entre aspas, é a realidade, né? Para o yoga não tem muita essa diferença. Bom, aí aqui eu fiz um resuminho de visualizações, né? Eu botei aqui relaxamento com Ganesha, porque lá nos podcasts a gente vai falar no curso de formação sábado sobre deidades, nessa visão não dual, e lá nos podcasts do Mãos de Gaia tem um relaxamento com Ganesha, que é bem legal, bem legal. Então, para quem curte essa coisa de deidade, de Shiva, Parvati, Vishnu, não sei o quê, relaxamentos com deidades é uma ideia bem legal. Aquele seu lugar de paz, eu acho que também tem uma gravação lá no Mãos de Gaia, um relaxamento. Tu faz a pessoa ir para um lugar e depois tu faz entender, tu faz ela entender quando ela está relaxada. Isso parece bobo, mas na hora do relaxamento é muito, muito gostoso. E um bom relaxamento, ele se perpetua por uma semana em ti, vibrando. Eu me lembro que esse relaxamento de ser um lugar de paz foi um que eu recebi, e aquilo ficou em mim, eu acho que uns 15 dias. E no final, que a pessoa te pede para te visualizar um lugar que você gosta, ficar olhando a paisagem, não sei o quê, uma praia, uma montanha, tarará, tarará, tarará. Depois ela te traz e te mostra que esse lugar está no centro do teu peito, está onde para o yoga mora a tua consciência, que é aqui no centro do peito. E aí aquilo é muito gostoso, porque aí aquele lugar que parecia um lugar que tu tinha ido, na verdade está sempre dentro de ti. Então tu faz a pessoa ter essa noção que a qualquer momento o refúgio dela mesmo é ela mesma. Ela não tem que ir para nenhum lugar, ela tem sempre um lugar que ela pode voltar, se sentir bem, ficar bem. É bem legal. Expansão da energia, essa chuva de bênçãos, a gente até fez domingo agora lá na aula, no encontrão. Silêncio, isso aqui eu falei já na quinta-feira passada, né? Se tu não sabe o que fazer, uma boa música já é o suficiente. Lembra que não é o momento de tu dizer nada que venha muito assim que tu não preparou. Só se tu já tem muita experiência nesse tipo de coisa, porque a pessoa vai estar muito permeável, né? No final, como é que a gente finaliza um relaxamento? Isso é importante. Tu sempre vai trazer a pessoa no que é mais sutil,
O que é mais sutil na gente é a nossa respiração. Então, tu lembra, a pessoa está com aquele filme 3D passando, está lá na praia, na montanha, sei lá onde é que tu botou a pessoa, não sei o quê, com as pessoas que ela ama, parará, caminhando na Índia, não sei. Ela está toda feliz. Aí já deu ali 12 minutos. Tu quer começar a encerrar o teu Yoga Nidra. Aí tu vai dizer para ela, começa a finalizar as tuas visualizações. Pela nossa apostila, eles dizem que a pessoa, nesse momento de final de Yoga Nidra, ela deveria repetir aquelas frases do Sankalpa. Repete o seu Sankalpa, então diz mais uma vez as frases, eu começo a me alimentar, ou eu me alimento de maneira mais equilibrada. Repete e começa a fechar todas as tuas visualizações. Bom, aí tu apagou a TV da pessoa, né? Traz a consciência dela para a respiração. É a coisa mais sutil que a pessoa tem. Começa a respirar mais consciente e mais profundo. Então a pessoa começa a respirar, enche os pulmões de ar, começa a perceber a tua respiração. Tu sempre traz ela com a consciência na respiração. Aí a pessoa respira, aí sim, começa a te mexer, começa a fazer os movimentos que você desejar, começa a se espreguiçar, se esticar, mexer dedos dos pés, das mãos, bem devagar, sem pressa. Mesmo que tu tenha mais 2 minutos para terminar a aula, tu fala isso. Bem devagar, sem pressa, que pensa que ela ainda está meio naquele estado muito permeável, então tu não quer acelerar a pessoa, assim, não quer botar nenhum estresse na pessoa. Tu pode já estar terminando a aula, que tu tem que fazer não sei o quê, não, foi o horário que tu combinou, vem sem pressa, mesmo que no final tu tenha que dizer só namastê, obrigada e tchau e finaliza. Volta sem pressa. Outra coisa importante, todo mundo sabe disso também, mas quando o corpo relaxa, para a grande maioria das pessoas, e a maneira correta de tu pedir para a pessoa sentar depois que ela estava deitada 10, 12 minutos no chão, é ela virar de lado. Alguns professores pedem para que a pessoa fique virada de lado um pouco sobre o lado direito do corpo. Eu agora não me recordo mais, mas se eu não estou enganada, as mulheres ficam deitadas sobre o lado esquerdo e os homens sobre o lado direito. Mas eu vou tirar essa dúvida e semana que vem eu vou falar para vocês. Eu já não me lembro. Mas tem um lado para cada sexo, tá? Não é todo mundo para o mesmo lado como a galera faz. Mas quinta-feira que vem eu falo. É porque eu normalmente não uso nas minhas aulas essa questão do lado, mas se for para usar, usa certo. Então, tem um lado para a mulher e tem um lado para o homem. De qualquer forma, ela vira de lado, se ela quiser ficar um pouquinho de lado, tá ótimo. E aí ela ajuda com os braços e com as mãos para sentar. Não sobe assim com a força do abdômen usando a lombar para não forçar, né? Porque às vezes a pessoa já meio que esfriou, então o certo é virar e voltar. Aí aqui eu fiz que eu já comentei, né, a questão de que os sanskaras, que é a palavra para marcas mentais, sanskara tu pode sempre pensar numa cicatriz, é alguma coisa que ficou marcado no teu fluxo mental. Então, esses sanskaras, eles estão nos nossos canais de energia e eles se soltam. Então, no Yoga Nidra, isso pode acontecer. Não te assusta. Eu me lembro que uma vez teve uma menina que estava fazendo o curso de formação, isso faz bastante tempo. Aí ela deu a primeira aula de yoga dela, não me lembro se era particular, era numa escola. Eu acho que era numa escola até. E aí uma aluna, mas desatou a chorar, e ela ficou apavorada, me ligou logo depois. Cara, o que que eu fiz de errado? Porque a mulher não parou de chorar, nunca mais vai voltar, não sei o que, não sei o que, voltou. Mas assim, a pessoa estava com aquilo, se ela já está passando por um momento mais delicado da vida,
Aí tem que cuidar muito essa questão da música por causa disso, mas sem querer a mulher quando relaxa, quando a pessoa relaxa, ela solta, né? Aí ela acabou chorando e tal, e aí, enfim, o braço, né? Um lenço ali não resolve e tal, dá o teu celular e fica à disposição para a pessoa, não tem problema. Outra coisa importante, quando tu faz um bom relaxamento, é interessante que aí tu finalizou a tua aula. Aqui no online, normalmente a gente, pá, desliga a câmera, tchau, tchau, beijo, não sei o que, até a próxima aula. O certo é aquele tempinho de abrir a porta, de dar um chá para a pessoa. Aquilo ali é para a pessoa realmente, se foi um relaxamento que funcionou, a pessoa volta meio desconectada, sabe? Meio assim, pois é. Só que aí o ai, pois é, pode ser que ela tenha que atravessar uma avenida para pegar o ônibus, o Uber, ou pode ser que ela pegue um trânsito terrível na Castelo Branco, e ela ainda está assim, meio, sabe, que parece que fumou tá meio assim, dormindo. Eu me lembro que eu tive uma aluna eu dei uma aula para ela, dei uma aula bem forte para ela de exercício físico, e aí, claro que na hora do relaxamento, ela, pá, morreu, né? Resumo, ela saiu, ela tinha que comprar um remédio para a mãe dela, passou na farmácia, passou na Panvel, comprou um negócio e esqueceu até o troco. Pegou o remédio, esqueceu o troco, chegou em casa, estava sem dinheiro, sem a nota, sem os negócios, entendeu? Então, aquele tempinho de que tu, então, fala alguma coisa, tu traz a pessoa de volta para o momento real ali, se ela vai dirigir, se ela vai pegar um ônibus, uma condução, se ela vai sair de bicicleta, mais perigoso ainda. Então, aquele tempinho ali de confraternização, ele é bem importante, assim, dar um tempinho para a pessoa se arrumar, ver se a pessoa está bem, e aí abre a porta e sai, né? O online a gente não consegue muito isso, porque o tempo parece que é muito preciso aqui, né? A gente não passa muito do tempo. Mas esse encerramento é super importante para ver se a pessoa acordou mesmo, se a pessoa está bem ligada, está consciente e tal, está bem. Então, ainda conversa um pouquinho e tal, e aí, tchau, tchau, beijinho, beijinho, beijinho. Perguntas, gurias? Dúvidas, reclamações? Como é que foi? Tranquilo? Todo mundo craque? Relaxamento? É. Então, tá aí. Eu só me apavorei com Ah, retiro, né? Ligar para o ex aí não vai rolar. mas isso é, sabe que isso é super Brincadeira. importante, mas sabe que professora de yoga corre esse risco, né? Porque, na verdade, tu praticamente faz yoga todo dia, né? Porque tu faz a tua prática, tu dá aula, aí tu dá uma aula, aí tu dá outra aula, aí tu dá outra aula, aí tu dá no outro dia tu dá aula. Quer dizer, tu tá sempre fazendo. Então, a pessoa tem que ter, por isso que eu digo assim, falar de yoga não serve para nada, teoricamente, porque o yoga é prático. Mas algumas coisas a gente pode evitar de dar errado. Então, assim, como o yoga ele vai vir purificando os teus canais de energia, a tua psique, pode ser que coisas brotem. Aquela mágoa da mãe lá na quinta série, quando a mãe não te buscou no colégio ou não deu dinheiro para comprar o sei lá o quê, sabe? Aquilo pode vir assim, tu olha aquilo, coisa horrorosa, minha mãe com minha mãe é ruim, não sei o quê. Não, também não é ruim. Isso é só uma mágoa que estava em ti, que está soltando. Deixa passar, deixa soltar. Olha para aquilo e não pensa muito sobre aquilo, sabe? Só diz: nossa, foi difícil. Realmente eu vou chorar, tá bom? Não vou brigar, não vou ligar, não vou xingar. E amanhã já passou. Isso é que é interessante, não é uma coisa assim, tipo aquela vontade de ligar para o ex-marido, o ex-namorado, que é uma coisa que fica assim 2 semanas na tua cabeça. Não é assim. É um negócio que surge, uau, assim do nada aquilo, e aí tu, ai meu Deus, aí vai no Instagram, stalkear a pessoa no Facebook, não sei o que, parará,
E aí no outro dia, nossa, eu tava louca, que loucura foi aquela? Por que que eu tava olhando o Instagram? Não quero que fique bem longe de mim, entendeu? Era só uma coisa que estava passando e saiu. Era só uma purificação. Não é uma coisa que realmente tá ali, que tu quer fazer, que tu quer falar com a pessoa, que tu quer resolver, não sei o que, para não é. Aquilo vem e aí vai. No outro dia já não tem mais nada a ver. Ah, não, nossa, nada a ver, não sei por quê. Então tem que ficar ligado. Então, assim, não serve muito não falar yoga e não fazer, mas pelo menos a gente já dá, assim, uns tipo, cuidado que pode acontecer umas coisinhas, aí tu fica esperto, né? Para não, senão faz bobagem. Aí cria mais uma confusão depois para resolver. A pessoa nem lembra mais, tua mãe nem lembra mais que não sei o que quando tu tinha 12 anos de idade, tu ainda tá com aquela mágoa, não sei o que. Coitada da mãe, né? Fez o que pôde naquela época, né? Então é isso, gurias. Mais alguma coisa? Tudo bem? Adorei a aula, vou testar. Vou fazer, vou tentar praticar. Porque logo que eu comecei a fazer minhas práticas e assim, que eu também não, eu acho, adoro essa parte dos ensinamentos, de entender, de conhecer. Mas aí eu lembro que uma vez eu fazia só rata. E daí uma vez eu fui fazer um vinyasa, mas um vinyasa flow assim bem, né? Chato. E aí eu odiei, eu pensei, meu Deus, que horror isso, enfim, né? Aí, e era aquele odiar de tu não saber o porquê, né? Não é porque foi cansativo ou foi isso, aquilo, porque óbvio que todo mundo tem as suas limitações, enfim. Aí eu comecei a reparar assim, não, eu percebi assim que era um bloqueio particular meu, de não, talvez não se dar oportunidade para outras coisas, outros caminhos, sabe? Então, tu ficar muito fechado e bloqueado, óbvio que vai ter alguma prática que tu vai te afinar mais, que tu vai ter uma conexão maior. Mas às vezes a gente experimentar em momentos diferentes outras coisas, que nem a gente estava conversando no início da aula. Hoje eu vou só meditar, ou eu vou fazer um pranayama. Eu percebia que eu não me permitia isso, e eu acho que isso também é algo importante para É. gente, para poder exercitar, abrir a mente, o coração, aí a consciência para outras coisas. É. Então, já vou praticar, vou tentar fazer sozinha. Com certeza. Sabe que isso que tu falou é super importante. A gente deve sempre fazer aulas de yogas de outros professores, mesmo que tu não goste muito. Uma coisinha tu pega legal, sabe? E traz para a tua prática. Normalmente é assim que funciona, quando é muito diferente do teu jeito. Mas uma coisa que ela falou, vai com essa motivação. Eu vou pegar uma coisinha eu vou tirar dessa aula para mim. O que que vai ser? Ah, vai ser isso. E quando a gente vai meio assim, sabe, sem pretensão nenhuma, aquilo vai num flow e tu nem. Mas foi o relaxamento, foi a posição, foi o ajuste de não sei o quê. Aí tu pega uma coisinha e pega para ti. E é bem isso. O yoga sempre vai querer tirar do padrão do automático. Tu tá fazendo mesmo yoga quando tu não tá mais naquele automatismo, sabe? Tu tá fazendo, e é nesse momento que surge uma coisa nova. O pessoal pergunta: domingo ainda uma menina falou para mim: Nossa, Carla, tua aula sempre é tão. Não é que as minhas aulas são sempre diferentes, mas eu tenho algumas aulas que são muito diferentes das outras aulas da galera. E aí eu digo assim: é porque tem algumas coisas que veio sozinho, entende? Surgiu da minha própria prática. Aquilo começa a surgir de ti, assim, começa a aflorar movimentos e coisas que o teu corpo te traz, né? Que a tua energia te traz. Então é muito isso, isso é o que é bonito de pegar nos professores. Alguém tem não sei o que, um jeito de falar, alguém tem uma música bonita de relaxamento, alguém tem, sabe? Sempre tem uma coisa bonita na aula de cada um. Aí aquilo ali tu pega e traz para ti, né? Traz para a tua prática, traz para as tuas aulas, né? Então é bom, assim, estar aberto. Agora sim, tem yogas que são muito exigentes para o corpo. E a gente tem etapas da vida, às vezes tem alguns momentos que não é para aquilo e tudo bem,
E às vezes é, e às vezes não é, né? Tu que tem que ir se sentindo assim. O yoga nunca vai querer te machucar. Isso que tem que ter em mente. O yoga nunca machuca, o yoga mal feito machuca. Então, assim, ninguém deveria se machucar com prática de yoga, né? Deveria ser sempre uma coisa agradável, mesmo que, fiquei com a bunda doendo, fiquei com a coxa doendo. Tudo bem, isso é muscular. Agora, machucar, de ficar quebrada, ficar uma semana passando mal com dor, não, isso não. Não é aí uma prática para o teu corpo naquele momento. Daqui a pouco até vai ser, mas tem que começar devagarinho, né? Um pouquinho todo dia. Então, obrigada, gurias, muito bom. Obrigada mais uma vez por vocês aqui. Tá? Vou te mandar a nossa apostila, Carol. Ah, eu E quero muito, obrigada. vou mandar, é bem simples, mas vou te mandar. Magali, até sábado, se tu Até puder, sábado. 8h30. A gente vai ver bastante pranayama e deidades, acho que vai ser bem legal. Tá Legal. bom? Obrigada, Adorei sábado. gurias. Então, Obrigada. tá. Boa noite. Obrigada. Boa Até. noite. Beijo, beijo. Até. Beijo.